E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje nós estamos aqui com a televisão QN85A da Samsung, uma televisão de tecnologia mini LED, e a ideia no vídeo de hoje é testar o nível de preto dessa televisão. Será que é tão bom quanto uma televisão OLED, por exemplo, ou será que não? E lembrando que essa televisão aqui a gente comprou com o dinheiro do canal, então o apoio de vocês é extremamente importante aqui, dando um gostei, deixando um comentário e também se inscrevendo no canal se vocês são novos por aqui, e também se vocês puderem virar membros do canal, quiserem virar membros para estar apoiando a gente também agradece bastante, porque a gente está tentando comprar várias televisões, que como vocês devem imaginar, não é barato. Enfim, de qualquer forma aí a gente agradece qualquer apoio de vocês. Primeiramente eu queria lembrar que o grande diferencial dessas televisões é que elas são as primeiras TVs que a Samsung coloca no mercado que possuem a tecnologia de mini LED. Lembrando que a tecnologia de mini LED basicamente é o seguinte: por trás do painel da televisão existe vários mini LEDs bem pequenininho, e segundo a Samsung, por conta desses mini LED bem pequenininho, a televisão conseguiria controlar melhor as zonas de iluminação da televisão e dessa forma daria pra gente um nível de preto mais profundo e também mais preciso. Antes de começar a mostrar as imagens para vocês, eu só queria ressaltar que a maioria das imagens, talvez todas, sejam em formatos de foto, tá? E não em vídeo, porque em vídeo é muito difícil capturar com precisão o nível ali do controle do vazamento de luz ou do efeito blooming, por exemplo, que eu já vou explicar o que é. Por isso a gente fez as imagens na maioria das vezes em fotos, porque a gente consegue captar com muito mais precisão aquilo que a gente também está vendo no ao vivo aqui. Quando a gente ligou essa televisão pela primeira vez, o primeiro teste que a gente fez, logo de cara já foi um teste bem exigente, que é aquele vídeo clássico, vamos chamar assim, onde a gente tem um objeto bem pequenininho, no caso um quadradinho bem pequenininho, se movimentando por uma tela toda preta, e esse tipo de vídeo é um vídeo bem exigente para uma televisão como essa daqui, porque como o quadradinho é bem pequenininho, os mini LED da televisão tem que ter uma precisão muito boa para conseguir reproduzir esse quadradinho com uma precisão realmente boa, sem muito efeito de luz em volta desse quadradinho. Então por isso a gente já começou com esse teste bem exigente para ver como a televisão se saía. E bem, como é que ela se saiu nesse teste? Nesse vídeo em particular que a gente fez o teste, eu diria que a televisão se saiu mais ou menos. Nessa imagem em particular que vocês estão vendo agora, reparem como em volta do quadradinho branco que está lá no canto esquerdo superior, é bem fácil ver que existe ali o efeito blooming, que o efeito blooming, para quem não sabe, é quando a gente tem um objeto na tela e em volta desse objeto existe uma claridade que simplesmente não precisava existir, e nesse vídeo em específico era bem fácil de identificar o efeito blooming na televisão, e esse tipo de efeito geralmente é mais visível quando a televisão está tentando reproduzir um objeto que é menorzinho. Se a televisão está reproduzindo um objeto maior, como vocês estão vendo agora, possivelmente o efeito blooming não é tão visível assim, mas de qualquer forma é um efeito que tem na televisão. Sobre essas duas imagens que a gente acabou de mostrar para vocês, tem três detalhes importantes que eu queria ressaltar aqui. O primeiro ponto é o seguinte: como vocês viram e como eu já falei, a televisão sim tem um efeito blooming, e nesse tipo de vídeo em particular é bem fácil de identificar, e assim, eu já imaginava que a televisão teria esse tipo de efeito. Entretanto, pelo fato de ser uma televisão com tecnologia de mini LED, eu imaginava que seria um pouco menos do que teve, pelo menos nesse nosso teste inicial. Eu também queria ressaltar que quanto mais próximo o objeto está da borda da televisão, mais o efeito blooming parecia ficar evidente. O segundo ponto é o seguinte: apesar da existência do efeito blooming naquelas imagens, a gente também tem que reconhecer que a televisão sim foi capaz de fazer um preto perfeito. A gente tem um objeto, a gente tem um blooming em volta dele, só que depois disso a gente tem um preto que é basicamente perfeito. Então a televisão sim, ela consegue reproduzir o preto perfeito, apesar da existência do efeito blooming. O terceiro ponto é o seguinte, pessoal: como vocês viram, a televisão tem o efeito blooming, então se você comprar uma televisão como essa daqui e começar a colocar um monte de vídeo teste bem exigente, sim, tu vai ver esse tipo de efeito na televisão. Entretanto, o mais importante, pelo menos para mim, é como a televisão se sai na prática, ou seja, vendo filmes, vendo séries, talvez jogando jogos de videogame, porque é aí que realmente importa e que vai impactar a nossa experiência. Colocar esse tipo de vídeo teste, onde tem um objeto muito pequenininho passando na tela, é um vídeo extremamente importante de passar, porque a gente consegue avaliar a precisão da tecnologia de mini LED, e no caso a conclusão que a gente pode chegar é que sim, poderia ser relativamente melhor.
Entretanto, o mais importante realmente é como se sai na prática, vendo filmes, séries e jogando jogos de videogame, pelo menos é o que eu penso. Antes de falar como a televisão se sai então com jogos de videogame, vendo filmes e séries em relação ao nível de preto, lembrando que se você está pensando em comprar uma televisão nova ou outros produtos e você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp ou Telegram, a gente vai estar deixando o link aqui embaixo no campo da descrição. E para quem não conhece, é um grupo onde diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, incluindo televisões. Sempre que aparece uma boa promoção, a gente sempre avisa lá, é de graça para entrar, esperamos vocês lá, o link vai estar aqui embaixo então. Quando a gente começou a fazer os testes com filmes e séries, uma das coisas que eu mais estava curioso para ver é como ficaria aquelas barras pretas que geralmente os filmes e séries têm em cima e embaixo. Será que seria um preto realmente preto, perfeito, ou será que não? Será que seria mais parecido com televisões normais, onde às vezes o preto, as barras pretas ficam meio acinzentadas, às vezes aparecendo vazamento de luz? Bem, a gente vai mostrar as imagens para vocês agora, só queria levar em consideração, no caso aqui avisar, que nessas imagens a gente novamente ajustou a câmera para pegar com mais precisão qualquer tipo de vazamento de luz ou de efeito Blumen, tá? Então não levem muito em consideração a imagem em si, se está feia ou se está bonita, porque a gente ajustou a câmera não para pegar a beleza da imagem, e sim para pegar qualquer tipo de vazamento de luz. Nesse sentido, como vocês estão observando aí nas imagens, a televisão se saiu muitíssimo bem, as barras pretas em cima e embaixo ficaram realmente extremamente pretas, eu diria que ficaram extremamente próximos a um resultado que a gente veria, por exemplo, em uma televisão OLED, quem sabe até mesmo de forma idêntica. Entretanto, sim, dependendo da cena que passava, era possível observar que às vezes as barras pretas em cima e embaixo davam uma clareada, mas no contexto geral a televisão, ao meu ver, pelo menos, mandou muito bem nesse sentido, porque na maior parte do tempo, tanto a barra preta em cima como embaixo realmente mostrava pra gente um preto bem profundo e bem consistente, se aproximando muitíssimo das televisões OLED. Outro teste que a gente fez foi ver como a televisão se comportava em relação às legendas de um filme ou de uma série que aparecia embaixo na tela. E em relação a isso, como vocês devem imaginar, se a cena é muito escura e nessa cena muito escura aparece uma legenda na tela, sim, existe ali em volta da legenda um efeito Blumen, que é aquele clareado que não precisava existir. Entretanto, pelo menos na minha percepção, não foi algo tão agressivo como aquela imagem do quadradinho que a gente mostrou lá no começo. Então, para a maioria dos usuários, eu não acho que vai ser um incômodo, até porque não achei tão agressivo e só acontece em cenas muito escuras. Entretanto, se você for um usuário muito exigente, é importante que você saiba que sim, tem um efeito, e se você for muito exigente, nessas cenas muito escuras, quando aparecer alguma legenda, sim, pode te incomodar, apesar de que eu acho que, de forma geral, para a maioria dos usuários não deve ser um problema tão grande assim, e é uma questão mais para pessoas que veem filmes e séries legendados, né? Se você vê dublado, não é algo que você precisa se estressar. A gente também testou essa televisão com jogos de videogame para ver como é que os mini LEDs iriam se comportar com jogos de videogame, e assim, com os jogos de videogame a gente não fez um teste ainda muito completo, foram só 2 jogos e foi só por alguns minutos, então não tem como passar com muita precisão o resultado geral dessa televisão, mas eu posso já dar uma prévia de como a televisão se saiu nesses 2 jogos que a gente testou até agora. O primeiro jogo que a gente testou foi no Resident Evil 7, que é um jogo extremamente escuro, e nesse jogo, para minha surpresa, a televisão se saiu extremamente bem, e esse é um jogo bem interessante para testar, porque o nosso personagem ele segura uma lanterna que aponta para frente e as 2 laterais da televisão ficam na sombra, ficam no escuro. E de fato, nesse jogo eu fiquei bem surpreso, porque as 2 laterais da televisão estavam me mostrando um nível de preto que, pelo menos para mim, era 100% perfeito, igual eu viria numa televisão OLED, por exemplo, e eu fiquei bem surpreso porque eu imaginei que nesse jogo eu teria muito do efeito Blumen nas áreas de sombra, mas pelo menos nos minutos que eu testei o jogo, eu não identifiquei o efeito Blumen, pelo menos não no nível que eu conseguisse identificar. Então, pelo menos nesse teste inicial por alguns minutos, nesse jogo, pelo menos para mim, a televisão mandou super bem. Outro jogo que a gente também testou foi o jogo do Batman, também foi um teste rápido, só por alguns minutos, para ver se tinha algum efeito Blumen ou vazamento de luz que aparecesse e que chegasse a incomodar a gente. E no Batman também a televisão mandou bem, não teve nenhum efeito Blumen identificável ali durante a gameplay. Lembrando que em relação a jogos de videogame foram apenas 2 testes extremamente rápidos, tá? Em breve no canal a gente vai fazer testes mais profundos, com muito mais jogos, para
avaliar com bem mais precisão como é que a televisão se sai com jogos de videogame, tanto nessa questão do nível de preto, como outras coisas, como brilho, contraste, nível de cor. Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os vídeos futuros. Agora vamos tentar responder uma questão que eu sei que muitos estão curiosos, pelo menos eu estava bastante curioso antes de ligar essa televisão e começar a fazer os testes, que é o seguinte: será que essa televisão aqui dá para confundir com uma televisão OLED em termos de nível de preto? Porque vamos lembrar que hoje no mercado o que a gente tem de melhor em nível de preto é as televisões OLED, né? São as televisões OLED, e essa televisão promete alcançar uma precisão de nível de preto muito bom. Mas e aí, quando a gente liga a televisão, dá ou não dá para confundir esse mini LED aqui, no caso a televisão QN85, com uma televisão OLED? Sim ou não? Eu responderia essa pergunta da seguinte forma: em algumas cenas sim dá para confundir com uma televisão OLED, porque em algumas cenas a televisão faz um trabalho muito bom. Entretanto, num contexto geral, quando tu assiste e usa a televisão, tu sabe que não está diante de uma televisão OLED por dois motivos principais. O primeiro motivo é o seguinte: por mais que a televisão faça um resultado que eu considere legal no uso prático ali do dia a dia, vendo filmes e séries, ainda assim, uma hora ou outra, o efeito blooming vai acontecer. Às vezes vai ser de forma mais sutil, às vezes vai ser de uma forma mais visível, e quando isso acontecer, obviamente, tu vai saber que não está diante de uma televisão OLED, por exemplo. Inclusive, eu vou mostrar duas imagens para vocês que ilustram isso que eu acabei de falar. A primeira imagem é essa que vocês já estão vendo agora, que é essa foto aí do cavalo, e eu queria que vocês percebessem, por exemplo, nessa imagem em específico, que existe ali um efeito blooming, que apesar de cobrir uma área relativamente grande da tela, eu diria que é um efeito sutil porque não é tão agressivo. Mas reparem que existe uma região ali da tela, a região mais central, um pouco para a direita, que está mais iluminado, enquanto a região mais esquerda da tela está mais apagada, realmente mostrando um nível de preto perfeito. Então, nesse tipo de cena, quando você olhar com mais atenção, se você for um usuário mais exigente, por exemplo, nesse tipo de cena tu vai conseguir ver que não se trata de uma televisão OLED, por exemplo. Essa outra imagem que eu vou mostrar agora para vocês também ilustra isso que a gente viu na imagem do cavalo. Entretanto, na imagem que vocês vão ver agora, eu acredito que ela ilustra talvez o pior tipo de resultado que você poderia ter com essa televisão. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, percebam que nas duas laterais, especialmente as duas laterais de cima, o efeito blooming é mais visível porque existe ali palavras ou ícones, e isso faz com que a televisão nas duas bordas superiores acabe acendendo, e inclusive nesse tipo de foto em específico, o efeito blooming até se assemelha de certa forma a um vazamento de luz. Entretanto, é bom ressaltar que essa imagem que vocês estão vendo agora, obviamente que é uma imagem de uma cena bem específica, até porque os ícones estão aparecendo ali no canto da tela, mas assim que aquelas palavras ou ícones somem, a televisão de fato naquela região consegue mostrar pra gente um nível de preto basicamente perfeito. Entretanto, esse tipo de imagem eu acho que é legal mostrar para vocês terem uma ideia do tipo de coisa que às vezes pode sim acontecer com a televisão. Só que também existe um segundo motivo que diferencia bastante essa televisão mini LED de uma televisão OLED, que é o ângulo de visão das televisões, a qualidade do ângulo de visão, onde a televisão OLED aqui continua tendo uma vantagem muitíssimo grande. Repare, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo agora, é uma imagem bem de frente para a televisão, e repara que não tem um efeito blooming tão visível assim. Eu até acho que nessa imagem em específico a televisão está mandando muito bem, eu diria. Entretanto, se a gente vê essa mesma imagem de um ângulo lateral, perceba como já fica muitíssimo diferente, e o efeito blooming ali, lá vendo lateralmente pelo menos, é muito mais visível. Ou seja, ficou bem claro aqui que pelo menos também em ângulo de visão, a televisão OLED ainda tem uma margem de vitória, vamos colocar assim, bem grande em relação a essa televisão mini LED, pelo menos em cenas mais escuras como a gente está vendo aqui. Nós ainda provavelmente vamos fazer aqui no canal comparações mais detalhadas lado a lado dessa televisão com a OLED C1 da LG. Entretanto, de certa forma eu já posso adiantar que se você é um usuário extremamente exigente e o seu foco é ver filmes e séries, é com 99% de certeza que a televisão OLED C1 ainda é a televisão mais recomendada. Eu acho que é importante levar em consideração que esse vídeo que a gente está fazendo
aqui, a gente está sendo bem exigente, está levando em consideração que vocês estão assistindo essas televisões no escuro quase que completo, tá? Porque essas questões de vazamento de luz, o efeito blooming, só é visível realmente e bastante quando a gente está assistindo em um ambiente 100% escuro. Se você é o tipo de pessoa que vai utilizar essas televisões com a luz acesa, por exemplo, o efeito blooming dificilmente vai te incomodar. Então, nesse tipo de caso daí, a coisa já muda e talvez a televisão mini LED aqui atrás seja mais recomendada nesse tipo de caso. Mas enfim, mais detalhes no vídeo de comparação em breve, mas eu já posso adiantar que pelo menos usuários muito exigentes que vão assistir no escuro, provavelmente para filmes e séries, vão sim continuar preferindo a OLED. E lembrando que aqui embaixo no campo da descrição já vai estar o link para vocês conferirem em lojas confiáveis os preços da OLED, da mini LED aqui atrás, e também vai estar o link, como eu falei anteriormente, ali do nosso grupo do WhatsApp, Telegram, sempre que aparece promoções, e as televisões OLED estão entrando bastante em promoções. O link vai estar aqui embaixo, quando a gente achar alguma promoção a gente publica lá no grupo, então esperamos vocês lá. E para o público gamer eu recomendo ficar de olho aqui no canal, porque apesar de para filmes e séries eu ter relativa certeza que uma televisão OLED ainda é mais indicada para usuários mais exigentes, para jogos de videogame eu ainda não tenho tanta certeza, tá? É necessário realmente colocar as televisões lado a lado para ter um resultado mais preciso de como essas televisões se saem. Então, quando esses testes começarem a acontecer aqui no canal e quando o vídeo estiver publicado, com certeza vocês vão ter um resultado e uma certeza muito melhor de qual televisão comprar, caso você seja aí parte do público gamer. Então é só ficar ligado no canal. Outro comentário relevante que eu acho importante da gente fazer aqui é o seguinte: como que essa televisão mini LED se sai comparado a uma televisão, né, uma televisão que tem um recurso de escurecimento local padrão, vamos chamar assim. Porque vamos lembrar que as televisões mini LED estão começando a se popularizar agora, entretanto já existe há alguns anos no mercado televisões com recurso de escurecimento local. A grande diferença é que geralmente televisões que têm recurso de escurecimento local normal, vamos chamar assim, são televisões onde ali por trás do painel existe várias zonas, onde cada uma dessas zonas conseguem se autocontrolar, vamos chamar assim, para chegar num nível de preto mais profundo. O grande diferencial das televisões mini LED é que elas não trabalham exatamente em blocos, como as televisões de escurecimento local, e sim elas trabalham em regiões muito menorzinhas que o bloco geral de uma televisão de escurecimento local. Então, em tese, pelo fato de ser mini LED, trabalhar em áreas muito menores, daria a esse tipo de televisão mini LED uma precisão muito melhor do nível de preto. Mas será que realmente isso também acontece na prática? Será que realmente ela é melhor comparado a uma televisão com tecnologia de escurecimento local padrão, por exemplo? Em relação a essa questão, recentemente aqui no canal a gente testou a televisão NanoCell 85 da LG, que é uma televisão que tem recurso de escurecimento local, e pelo menos comparando essa mini LED da Samsung com essa televisão da LG, eu posso dizer sem dúvidas que a televisão mini LED da Samsung faz um trabalho muitíssimo melhor. Só para vocês terem uma ideia, na televisão da LG com recurso de escurecimento local padrão, quando acendia uma legenda numa cena que era muito escura, tinha basicamente um raio de luz que aparecia na tela de cima a baixo, cortando a imagem inteira, e esse tipo de efeito extremamente exagerado que a gente tinha na NanoCell com o recurso de escurecimento local padrão, a gente não tem de forma tão agressiva aqui na televisão mini LED. Aqui a mini LED, no caso, eu diria que é umas 100 vezes melhores, umas 100 vezes melhor, pelo menos nesse tipo de cena em particular. Então, comparando a NanoCell com a mini LED aqui atrás, a mini LED mandou muito bem. Entretanto, uma coisa que me deixou curioso é que lá em casa eu também tenho uma televisão que tem recurso de escurecimento local normal, vamos chamar assim, que é uma televisão de 2019, também da Samsung, e eu achei curioso porque, apesar de ser tecnologias diferentes, mesmo sem ter colocado as duas televisões uma no lado da outra, até porque é meio difícil porque elas estão em casas diferentes, ainda assim, na minha percepção, é que as duas televisões, essa de mini LED e a televisão com recurso de escurecimento local normal que eu tenho lá em casa, é de que as duas televisões funcionam de forma bem parecida, eu diria, de forma geral. Sim, tem alguns momentos onde eu consigo ver que a televisão mini LED aqui atrás tem um resultado melhor, porque às vezes ela me dá um preto bem profundo, às vezes 100% profundo, algo que eu sei que a minha televisão lá de casa não vai conseguir me entregar. Entretanto, no uso prático, eu ainda acho que o resultado foi bem semelhante. E por curiosidade, eu até fico com a sensação de que pelo menos essa questão de efeito blooming é mais sutil na minha televisão
comparado a essa televisão aqui. Então tem essa questão que elas funcionam de forma bem semelhante. A gente tem um preto que é sim mais profundo nessa televisão, porque eu sei que às vezes ela vai me entregar um resultado em nível de preto que a minha televisão não vai me entregar, mas ainda assim a percepção geral é que o funcionamento prático das duas televisões foi sim bem parecido. Eu acho que o vídeo já está ficando bem longo, então vamos aqui para a conclusão final que a gente pode chegar em relação a essa televisão e em relação ao controle aí do nível de preto pelos mini LED aqui da televisão. De forma geral, eu diria que essa televisão aqui, sim, ela consegue se aproximar de uma televisão OLED de certa forma, entretanto, para um usuário mais exigente, talvez ela não consiga se aproximar o suficiente por conta das imagens que eu mostrei às vezes do efeito Blumen ou do ângulo de visão. Então sim, ela se aproxima, só que talvez não o suficiente para alguns usuários mais exigentes. Eu, pelo menos, achei também que se aproximaria um pouco mais e seria realmente legal se conseguisse ficar um pouco mais próximo de uma televisão OLED. Entretanto, existem dois motivos do porquê eu ainda acho que essa televisão pode ser sim uma boa opção para você. O primeiro motivo é o seguinte, pessoal, muitas pessoas têm medo de comprar uma televisão OLED por conta daquele efeito burn-in que pode vir a acontecer na televisão OLED. Vamos lembrar que o efeito burn-in é quando a televisão fica manchada em áreas onde ficam objetos estáticos por muito tempo, e esse é um tipo de problema que é quase impossível acontecer, ou mesmo impossível acontecer numa televisão como essa daqui. Então, se você é uma pessoa que tem muito medo de comprar uma televisão OLED porque sabe que vai ficar por horas e horas ligados e não quer se arriscar a ter o efeito burn-in, eu acho que essa é uma opção interessante para vocês, no caso aqui a televisão mini LED da Samsung. O segundo ponto que talvez possa ser interessante comprar a televisão é o seguinte, porque na prática, em tese, essa televisão aqui, pessoal, não tem nenhum tipo de vazamento de luz, vamos chamar assim. O que ela possui é, no caso ali, o efeito Blumen, que é uma região mais acesa em volta de algum objeto mais brilhante e às vezes até pode parecer com o efeito de um vazamento de luz tradicional, mas aquele efeito de vazamento de luz mesmo, que fica parado ali na imagem para toda a eternidade, essa televisão não tem, porque ela consegue simplesmente apagar uma zona da tela caso seja necessário. Ou seja, se você tem medo de comprar uma televisão normal, por exemplo, e tem medo de dar azar e pegar um modelo que tenha vazamento de luz, esse é o tipo de medo que você não precisa ter com essa televisão, porque em tese, como eu falei, ela não tem vazamento de luz. Ela tem ali o efeito Blumen, que às vezes pode ser parecido, só que vai acontecer ali por alguns segundos e vai sumir rapidamente na maioria das cenas. Então eu até acho que esse é o ponto mais positivo talvez da televisão. Se a gente comparar essa televisão aqui com uma QLED tradicional, por exemplo, e se você compra uma QLED tradicional, pode ser que você dê a sorte de pegar uma que tem uma uniformidade de preto boa, mas pode ser que você dê o azar de pegar um modelo de QLED que tenha vazamento de luz. Agora, com essa televisão é extremamente improvável que você pegue um modelo com vazamento de luz. O que pode acontecer mesmo é aquilo que eu falei do efeito Blumen, então acho que esse também é um ponto interessante para se pensar a favor dessa televisão. Mas enfim, pessoal, acho que o vídeo aqui já ficou bem longo, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer crítica, sugestão, comentário, deixa aqui embaixo. Se você tem essa televisão, também quiser dar o seu depoimento, também deixa aqui embaixo no campo de comentários. Lembrando que vai ter mais vídeos com essa televisão, possivelmente aí comparando com a OLED, comparando com uma QLED mais tradicional, fazendo testes mais rigorosos com jogos de videogame, e tudo isso vocês vão ver em breve aqui no canal. Então eu agradeço a todo mundo que me acompanhou até o final. Valeu, falou! Lembrando que aqui embaixo vai estar o link das televisões, a OLED e também mini LED para vocês compararem o preço, e também do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, onde diariamente a gente coloca promoções de vários produtos. Esperamos vocês lá. Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima!